Daniel Chapo deve ser responsabilizado. É possível? É aceitável? Qual é a perspectiva do Ilustre face a esta queixa-crime junto à PGR contra Francisco Daniel Chapo? Antes de mais nada, eu teria que lamentar, tenho que lamentar a atitude maliciosa engendrada pelo Venâncio Mondlane ao fazer uma denúncia contra um presidente da República, supostamente por causa de uma palavra. Aí onde seria o cerne da questão. Não é se é possível levar Chapo à barra da justiça. Não é assim. Por quê? Acho que a intenção do Venâncio é chamar a atenção quando ele fez aquela propositura, aquela participação criminal. Já imaginaste, Mação? Eu agora decidi, faço uma querela, submeto na PGR contra a sua pessoa. Desculpa, você que é o moderador do programa, mas é uma questão de reflexão apenas. Okay. É uma questão de reflexão. Eu não fizeste nada, Mação. Não fizeste nada, não me fizeste nada, não atestei nada. Há crimes públicos, falo de corrupção, crimes por roubo, assim, não tive nenhuma informação, só eu decido. Massango, faço uma participação porque Massango pronunciou-se nesses moldes ou erradamente, supostamente. Esse processo não vai andar, vai virar contra mim. Como disse num dos programas anteriores que estive aqui a analisar, aquela denúncia que fez o Venâncio Mondlane pode virar contra ele. Ele pode ser processado por denúncia caluniosa ou querela maliciosa porque fez uma denúncia ou participação criminal de má-fé e sem bases sólidas que sustentem a sua tese. Porque para eu dizer que o Daniel Chapo é mandante do assassinato, tinha que ter outros elementos. Ou um deles em que ele está a mandar, ou está a dar ordens expressas para... Então, num discurso que o próprio presidente da República disse, foi manipulado. Mas, mesmo indo na lógica de que o discurso não tenha sido manipulado, qual é o problema de dizer que vamos lutar até as últimas consequências com os manifestantes? E vamos ter que jurar sangue contra os terroristas? Eu não vejo é apenas uma, como posso explicar, ele usou uma figura de estilo que é hipérbole. O presidente diz... Doutor Roberto, é que o presidente contextualiza aqui as manifestações com terrorismo. Ele diz que é aqui um alastramento das manifestações do terrorismo em Cabo Delgado para as cidades. Como quem diz que os estão a manifestar aqui na cidade são terroristas também. São mesmo. É assim, Massango, as pessoas não querem perceber. Eu vejo que muitos cidadãos inocentes estão a ser usados pelo Venâncio. Repito, Venâncio está a ser populista. Vimos que eles ordenaram a execução de um jovem, de um membro do JM, correu pelas redes sociais, chamado Emerson, de Inhambane, que atacaram sede, mataram pessoas, por sinal um jovem inocente foi morto ali. Então, aquilo é terrorismo. Na verdade, todos os atos de manifestações que estamos a ver é terrorismo. Onde que se mata a polícia, enterra-se vivo. Onde que qualquer pessoa que não concorda com ideologias do Venâncio, ou porque supostamente detém uma camiseta do Partido Frelimo, tem que ser morta. Ou uma senhora, porque tem uma capulana, vimos vídeos de uma senhora a ser violada, com manifestantes orientados por Venâncio, porque tinha uma capulana de Venâncio, ser violada, ser retirada a capulana, ser envergonhada, são sedes, Venâncio faz, e Venâncio depois faz isso, ele transforma-se em vítima. Então, o discurso do presidente não é atentório. Agora, outro ponto jurídico, sobre levar um presidente à barra da justiça, nos termos constitucionais é possível ter requisitos e acontece quando, se porventura comprovar-se que um deputado presidente cometeu uma infração criminal, a PGR propõe a Assembleia da República, todos os órgãos decidem, no sistema da Constituição, até decide que se leve o presidente até a barra da justiça. É possível, fora das imunidades. Mas aqui não vamos falar de nenhum desse aspecto, porque aquela participação do Venâncio é uma querela maliciosa. É porque o Venâncio quis chamar a atenção, assim como fez Wilker com o comandante-geral e o ministro do Interior. Não vou separar em atos, não vou fazer uma hermenêutica separada desses dois factos. É verdade que
as pessoas são diferentes. A participação do Wilker Dias ao ministro do Interior e comandante-geral é a mesma coisa que está a fazer o Venâncio, é denúncia caluniosa. Por quê? Responsabilidade criminal individual. Se porventura ele viu algum dia um polícia cometer um crime, ou um agente que participe contra essa polícia, porque até agora, o que eu sei, nenhum polícia cometeu crime de homicídio contra manifestantes. Polícias agiram em legítima defesa porque estão a defender ao povo. Quando é que é legítima defesa, ilustre? Legítima defesa é quando há impossibilidade de recorrer à força pública, um cidadão, eu mesmo, posso defender um terceiro. Então, a polícia, muitas vezes, tem intervido com força porque encontra os manifestantes a matar a população, a queimar, a saquear, a queimar viaturas. Então, a polícia é obrigada a agir em defesa legítima alheia. Chama-se legítima defesa alheia, porque está a defender ao cidadão, porque é missão basilar da polícia, que é de defender os cidadãos. Então, o que a população tem que saber? Não podemos ver agentes da FDS como nos inimigos, mas sim protetores. Mas o Venâncio, que é criminoso, que é um grande criminoso, o maior criminoso, ordena execuções de pessoas, ordena raptos de pessoas, ordena extorsão, ordena cobranças de portagens ilegais, ordena coisas. Então, o Venâncio que tenta fazer uma lavagem cerebral a um pequeno grupo de pessoas, porque, na verdade, o Venâncio não é popular. Tem um pequeno grupo de pessoas que acreditam nele, que, por sinal, são aqueles jovens de conduta duvidosa, a maior parte deles, os que fugiram das cadeias. Nós vimos cadeias a serem invadidas no norte, cadeia central, na zona sul, ao nível de todo o país, vimos cadeias a serem invadidas. Aquele grupo de criminosos que saíram da cadeia, são esses das cadeias, são esses que estão nas ruas a incendiar, a praticar crimes. Então, até agora, Maçã, tudo que o Venâncio fez é ilegal. Nós temos que chamar a atenção. Eu, se fosse assessor, se fosse o Diniz, no lugar de ser catalisador, Diniz é o maior catalisador de ordem pública, é agitador. De agitar era aconselhar, recomendar ao Venâncio, do senhor Venâncio, pare com isso. Não pare com isso. Pare, é que são muitas vidas que estão a ceifar. Então, por causa de que a polícia não deixa, eu não vou permitir, eu como se eu que um cidadão indefeso seja imposto. E outro assunto, passando, é o desrespeito dos direitos fundamentais. Porque eu vejo muita gente a fazer uma hermenêutica errada sobre o direito à manifestação. Direito à manifestação não é um direito absoluto, pelo que se pensa. Aquele direito é regulado por lei. A questão diz direito à manifestação é regulado por lei. Quer dizer que aquela lei da manifestação, aquela lei que diz como é que devem ser. E uma das coisas das manifestações, os dias, não se faz manifestação nos dias normais, não se pode manifestar próximo às embaixadas, próximo a edifícios públicos, não se pode manifestar próximo a partidos políticos e é necessário que se respeitem direitos fundamentais alheios. Porque se eu quero manifestar, não vou bloquear a estrada para que o Massango não vá ao trabalho ou ao estimado telespectador. Porque se eu digo que estou a manifestar pelo custo de vida, que por sinal é mentira, o custo de vida deve-se mesmo à atitude maliciosa do Venâncio, porque ele que destruiu as fábricas. Vimos praticamente quase toda a Matola, todo o Boane, todas as zonas industriais, ele, Venâncio, destruiu, ordenou a destruição. Então, não faz sentido, Massango, que o mesmo Venâncio instrumentalize as pessoas alegando que o custo de vida, ou supostamente o cimento tem que baixar a 300 meticais. Se a pessoa lá na fábrica compra este preço, todo este trajeto de transporte, imaginemos para quem compra um saco de cimento naquela empresa, vai ter que levar para a companhia ou de Gaza, ou até as províncias. Será que é possível vender esse combustível, impostos que terá de pagar, trabalhador, lucros? Não é possível. Temos que assumir que, se a vida está cara em Moçambique, o Venâncio que está a contribuir significativamente, não for significante. Então, nós temos que chamar a atenção a isso, que as manifestações são ilegais, é mesmo terrorismo. Na verdade, algum momento víamos as FDS diziam terrorismo urbano. Não é terrorismo urbano, é terrorismo. Não há diferença, atuação
dos rebeldes que estão atuando no norte. Não é a mesma forma que fazem as manifestações, queimam residências, matam pessoas, quartejam. Então, até agora, a participação do Venâncio é infundada. O Venâncio fez aquilo para, como ele sabe, tem um grupo de seguidores para chamar a atenção, aparecer para ser falado. Então, é mais ou menos isso que eu tinha que dizer, Marcelo. À luz da lei, usando assim que é a própria lei, quais são as bases que se pode usar aqui para dar passos rumo a um julgamento ou avanço esse processo contra o presidente Chávez? Estamos aqui a dizer o termo jorrar sangue. O que é que nos remete quando um chefe do Estado ou quando um cidadão, vamos despir de ser chefe do Estado, um cidadão diz tem que jorrar sangue da população do sítio X, dos moradores do bairro Y. É possível condenar esse cidadão se dias depois mora alguém naquele bairro? Massano, temos que fazer, assim. Eu, na interpretação de como levar, eu prefiro não dizer como levar o presidente Chávez, porque não é possível. Vou explicar como levar vou dar uma explicação jurídica, como que é possível levar-se a um presidente à barra da justiça e depois vamos chegar a essa parte. Prefiro não ter Dr. Chapo, porque o Dr. Chapo não cometeu nenhum crime, o Dr. Chapo é inocente, o Dr. Chapo é advogado, o Dr. Chapo, por sinal, não só, tem duas profissões muito importantes que obrigam a medir. O doutor Daniel Chapo, que é o nosso presidente, o presidente do povo, o presidente amado pelo povo moçambicano, antes de abrir a boca, ele pensa, porque ele é jornalista e advogado, tem duas profissões, que são profissões que exigem muita responsabilidade, muito pensamento. Então, Chapo nunca pode abrir boca em público, nem em privado, porque ele sabe o estatuto dele, da Ordem dos Advogados, que ele é membro, com carteira 545, que ele é membro da Ordem dos Advogados, ele não pode fazer aquele tipo de posicionamento porque pode ser penalizado no futuro. Agora, vamos para a questão do presidente. É assim, primeiro ponto, o presidente, quando comete crime no exercício das suas funções, ele não pode, por regra, ele não pode responder por crime cometidos no exercício das suas funções, por causa das imunidades que ele tem. E então, o que se faz? O processo pode ficar arquivado e apreciar após a cessação do seu mandato. Mas, se porventura tratar-se de crimes graves, falo de crimes de homicídio, crimes de guerra, genocídio, terrorismo, mercenarismo, crimes, enfim, a PGR recebe aquilo, submete aos órgãos de soberania competentes para deduzirem uma apreciação e os órgãos vão ver que é ou não pertinente, de facto, ou os indícios são fortes, eu falo da Assembleia da República e o Conselho Constitucional, esses órgãos vão analisar, depois de analisar, deliberam para a PGR poder avançar com o processo, eles submetem ao Tribunal Supremo, ou melhor, então ali o presidente pode ser submetido, mas não é um caso qualquer. Não sei se fez-me perceber, os órgãos de soberania devem decidir. É possível, e ele também, naquele momento que ele vai ser levado, o seu mandato fica suspenso. Okay. Suspenso o mandato do presidente até houver uma decisão clara dos órgãos da justiça. Isso, qualquer presidente, isso é estatuído nos termos da nossa Constituição, seja qual for. Agora, se um cidadão fala uma coisa, porque o Chapo, o presidente Chapo não disse que vamos jurar sangue ao povo, não disse isso. Não disse que vamos lutar as manifestações ou acabar com as manifestações, não disse isso. Temos que chamar bem a atenção. Disse, essas manifestações equiparadas de terrorismo, vamos lutar com elas até as últimas consequências, porque o povo está sofrendo, o verdadeiro povo, que é o povo do Chapo, o povo que está com o Chapo, o povo que quer trabalhar, o povo que tem dificuldade de ir às suas farmas. Há um verdadeiro povo e há um falso. Há dois tipos de povos aqui em Moçambique. Em Moçambique há um único povo, mas há um povo terrorista. Ok. Sim, é aquilo que se diz, nós todos somos filhos, mas há filhos desalinhados. Há um grupo, que é aquilo que eu expliquei, é um grupo muito reduzido, porque o Venâncio Mondlane, apoiantes dele, se nós formos a contar, se calhar, para além dele, não vamos falar de votantes, apoiantes atuais, se calhar nem 10 mil chegam.
porque são todos aqueles grupos de pessoas que fugiram das penitenciárias. Todos aquele grupo que o Venâncio o que fez? Recrutou a todos eles que fugiram das penitenciárias e começou a instrumentalizar para cometer... E antes de fugirem da cadeia, quem era o povo de Venâncio? Antes de termos aquela fuga de cidadãos da cadeia. Eram todos criminosos que abundavam pelas cidades, que ficavam a assaltar viaturas, raptores. Aqueles criminosos estavam em liberdade. Temos um grupo de criminosos que ficam, por exemplo, na baixa da cidade, temos um grupo de pessoas que ficam a roubar peças de veículos. Conhecemos isso muito bem, não é novidade. Temos outros, esses que eram o povo do Venâncio, por isso que nós víamos. Aliás, são fatos notórios, mas são fatos notórios, não carecem de provas, porque nós víamos como que eram as pessoas que nos interpelavam, nos a circular pela cidade, para o senhor não vai para, ou cobra, ou dê-me dinheiro. Se não tivesse dinheiro, ou melhor, uma senhora que ia ao hospital, foi impedida de ir ao hospital, estava tão mal, acabou ficando em estado grave, acabou perdendo a vida, porque homens do Venâncio mandaram voltar a ela. Supostamente que ela era da Frelimo, mas a pessoa estava doente. Então, aqueles supostos pessoas que estavam do lado do Venâncio eram todos criminosos. Pessoas com cadastro policial, cadastro judiciário. Eram todos criminosos. Então, esse que é o ponto. Atualmente, depois das invasões das penitenciárias, e um grupo que saiu do norte, do terrorismo, ou aí que vemos aquela situação, aquele caos. É por isso que o Venâncio, que confia em destruição de bens do povo. Por exemplo, Venâncio não pensa duas vezes em mandar vir estragar meus bens, minha casa, mandar matar. Venâncio não pensa duas vezes. É por isso que as pessoas suspeitam. Inclusive, temos visto alguns colegas acadêmicos, como falam de Dr. Régio, do Dr. Alfazema, eles ficam a suspeitar de certa conduta do Venâncio em relação a fatos que já passaram. Não é que eles acusam, mas ficam a suspeitar. Porque dá para entender que Venâncio está a liderar uma gangue. Desculpa pela falsa expressão, não posso usar esses termos em rede nacional, porque não são só moçambicanos, são de Javeira, que aliás, até fora do país são de Javeira, mas ele é um líder de uma gangue terrorista. Por mim, eu até condeno a PGR por ter imposto uma liberdade provisória mediante termo de residência. Não devia ter imposto uma prisão preventiva para ele fazer companhia ao Vitano, porque se o Vitano, que é o processo do Venâncio, está a responder em prisão preventiva, o Venâncio deveria também. O Venâncio tem muitos processos. O Venâncio tem mais de 5 processos. Ok. Sim, então é motivo suficiente. E não só por onde ter ido a Angola. Eu tenho dúvidas se ele informou ou não a PGR. É verdade, não posso falar, não conheço o processo, mas se ele não informou, por ter fugido do país, considera-se uma fuga, pode ser quebrada a medida. É que Venâncio, o problema de Venâncio é politiza tudo. Okay. Este é o problema de Venâncio. Venâncio, ele viu a pouca popularidade que tem e viu o nível de seguidor, então ele começou a politizar tudo. E algumas pessoas nem sabem, na verdade, nem analisam, ficam ali só a responder. Outros já deu razão. Vimos as manifestações, Massang. As pessoas eram obrigadas a colocar panfletos com cara do Venâncio, somente como era tido como um passaporte ou visto de passagem, tipo um visto de passagem, para não terem problemas com os vândalos ou terroristas disfarçados de manifestantes terroristas. Então punham caras de Venâncio, supostamente estavam é o mesmo que acontece pelas redes sociais. As pessoas, por saberem, por tomarem posições extremas contra a figura do Venâncio, podem sofrer algumas sevícias sociais, porque o Venâncio que ordena para que as pessoas sofram aquelas sevícias, acabam tendo simpatia de que não, o Venâncio é do povo, estão a fazer uma... É que o Venâncio, ninguém está com o Venâncio, ninguém quer saber do Venâncio. Então, temos que tirar isso da mente, que as palavras do presidente Chapo foram palavras do comandante-em-chefe das forças de segurança, okay. Foram palavras do chefe do governo, o mais alto, o responsável pela administração pública do país, a pessoa que quer ver o Moçambique crescer. Aliás, ele sempre diz que ele quer que o Moçambique cresça. Que cresça, quer que Moçambique avance para frente. Então, essas palavras do presidente Chapo são mesmo em torno disso, para o país crescer, para o país poder avançar. Para avançarmos para próximas... É que temos que ver, há muita coisa que não está boa, temos que assumir que é a pobreza, mas a pobreza não é por causa de má gestão.
tivemos muitos fatores, tivemos ciclones. Nosso país sofre, aliás, nem vamos, há 2, 3 dias vimos como a Zona Norte ficou com o ciclone Giode, e vimos também o ciclone Idai no passado recente, tantos ciclones. Temos os terroristas, temos a Renamo também, que faz das suas. Então, como é possível um país como o nosso, Massango, alcançarmos? Estamos a tentar alguma coisa, parece o Venâncio, que está contra, inveja. Uma pessoa só por ter um carro bonito para o Venâncio diz que não, estás contra o povo. Uma pessoa que quer trabalhar, um pequeno trabalho, eles não pode trabalhar porque o Venâncio não quer. O Venâncio é preguiçoso. Como ele não é preguiçoso, quer que todo mundo... Eu me pergunto, como que o Venâncio se sente e que ele paralisa aulas, queima a escola, já que os filhos dele estão fora do país, a estudarem fora. Nossos filhos cá não podem estudar. Nós não podemos trabalhar. Há crianças, eu pergunto, qual é o futuro deste país? Ele leva crianças de 8, 7 anos para as manifestações. Ali nós temos visto crianças lá nas ruas. Por que ele não diz voltem? Ilustre, mas também na visita presidencial também temos visto algumas crianças vão receber o presidente da República. Temos que ver uma situação. Quando o presidente desce no aeroporto, tem umas crianças que são continuadores da Revolução, que vão te saudar. É um grupo organizado, que nem passam de 10 crianças. O que acontece? Aquilo é um passagem de testemunho. Aquelas são crianças que devem ir, chama-se continuadores da Revolução Moçambicana. É um órgão conhecido pelo Estado, né? Que as crianças devem ir saudar para saberem como quando estão a crescer, estão a crescerem com princípios básicos que norteiam a sociedade. Mas nos comícios do presidente, nenhuma criança tem que ficar para além dos continuadores. É inadmissível. O presidente nem aceita. Eu já presenciei muitos fatores. O presidente vai dizer que não quer crianças, quer pessoas adultas. Por quê? O presidente gosta de pessoas adultas porque quer pessoas que ele vai transmitir as suas ideias e as suas ideias vão ser implementadas. Vão saber, não quer crianças. Mas no comício, pelo contrário do Venâncio enche crianças de 6, 7, 8, crianças que deviam estar na escola, 6, 7, 8 anos, para estarem ali a ouvir e depois, quais são as palavras? Lança palavras feias, insultuosas. Como é possível ele consegue insultar pessoas em frente daquelas crianças? Qual é o exemplo que ele vai dar? Tem insultado Venâncio pessoas nos seus comícios? Sempre insulta pessoas. Okay. Insulta o presidente da República, insulta comandantes, insulta todo mundo, fala mal de todo mundo, fala mal da esposa do presidente, às vezes até usa termos feios. Nós já vimos Venâncio até usar termo, eu uso cannabis sativa, falou de o termo mais comum, suruma. Já falou isso. Como é possível? Qual é a pedagogia que iremos transmitir para aquelas crianças? Nenhuma. Então, nós como pais temos que ter, Venâncio é pai, e se de facto está preocupado com as causas sociais, ele tem que parar com o terrorismo, porque os processos não vão lhe perdoar. Agora, falamos aqui do presidente como presidente. Agora, se for um cidadão, um cidadão comum, a proferir essas palavras que o presidente teria avançado, pese embora aqui dito que houve deturpação, não era naquele contexto, mas sendo aqui um Massango a dizer isto, como é que pode-se trabalhar juridicamente? Há espaço para ser processado? Há espaço para ser responsabilizado por futuras ações onde sangue é jorado? Temos que analisar com cautela. Se, por exemplo, Massango incitar a violência, diz assim, vamos queimar estradas, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo mesmo por redes sociais. Isso chama-se crime de incitação à violência, que é punível com pena de 2 a 8 anos, é um crime grave e um dos crimes contra a segurança do Estado. Mas se Massango dizer que não, essas manifestações estão a passar dos limites, vamos lutar até as últimas consequências com os manifestantes para defender o povo, não é crime, não é nada. É apenas, faz parte da sua liberdade de expressão, que é um direito fundamental e simultaneamente humano, contido na nossa Constituição, como na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pode proferir à vontade. Aliás, nós preferimos toda hora que não. Vamos ter que nos defender até que os vândalos se coloquem nos devidos lugares. Muita gente diz assim. É porque é apenas liberdade de expressão. Agora, é diferente que a pessoa, quando diz que vai assaltar a esquadra, vai fazer isto, vai fazer aquilo, é crime de incitação à violência. Os elementos constitutivos estão preenchidos. Não sei se fiz entender, Massado. Percebi. Agora, doutor,
No caso Wilker Dias, Bradino Rafael, ontem vimos o Wilker Dias a ser ouvido. Entretanto, no caso Venâncio Mondlane, só vimos Venâncio Mondlane a ser ouvido. Qual é a diferença desses dois casos? São casos diferentes, isolados, porque o Venâncio Mondlane é um crime público, conhecido, crimes são graves e a maior parte dos casos do Venâncio, quem é o queixoso é o próprio Estado, o próprio Ministério Público que é ofendido, porque ele matou, tirou vidas de pessoas, ordenou a retirada, a execução de pessoas queimou estradas, e por isso que ele foi o provável, não conhece o processo, e não podemos esquecer que a instrução preparatória é secreta e acarreta segredo de justiça. O Venâncio foi o primeiro a ser ouvido, é normal, porque trata-se de um crime de natureza pública. O queixoso aí é um crime público, o Ministério Público toma liberdade sem que haja um queixoso como tal. É normal, assim que estou a falar, por exemplo, agora que estou nesse programa em direto, se porventura cometer um crime de incitação à violência, aqui em plena televisão, o Ministério Público, se acompanhar, pode me processar. Aqui mesmo, com minhas declarações, aliás, estão gravadas e chama-se fatos notórios, não se discute. Aqui mesmo o Ministério Público vai me processar. Então, automaticamente, mesmo no Facebook, onde eu posso fazer uma denúncia. Aliás, tínhamos aquela página do suposto Unai Kambuma. Muita gente, não vamos falar do Unai, de muita gente foi levada à vara da justiça, era investigada por corrupção, por denúncias do Unai. Essas não sabiam aí. Mas muita gente sofreu com o gabinete de combate de criminalidade organizada, né? Que é o CGCOT, e combate à corrupção por causa de denúncias do UNAI. Acontecia isto. É porque aquelas denúncias do UNAI consubstanciavam crimes investigados. Agora, para o caso do Wilker Dias, é diferente. Wilker Dias fez uma denúncia contra o ministro do Interior. Na verdade, até ele falhou. Na denúncia, ele devia colocar ministro do Interior, depois comandante-geral. Mas ele começou com o comandante-geral e depois o ministro do Interior. Naquela denúncia que ele fez, então o que tem que acontecer? O Wilker, como é denunciante, provavelmente é assistente, ele é constitui-se assistente, né? Porque é assistente, quando o ofendido constitui-se para poder prosseguir e auxiliar o Ministério Público. Chama-se figura de assistente em um processo penal. Provavelmente, né? Tem esse curso de assistente. O Wilker tem que ser o primeiro a ir aclarar os factos que lhe levaram a submeter aquela queixa e dizer com A mais B por que ele acha que o antigo ministro do Interior e o comandante-geral eram mandantes daqueles crimes, se ele tem elementos, se tem imagens, informação, se tinha testemunhas, ele tinha que dizer onde. Por exemplo, ele ia dizer que sim, mas testemunha tem o Roberto, pode vir testemunhar, o João, o A mais B pode vir, ou não, eu tenho, é verdade que pode responder por crime de violação de correspondência ou devassa a intimidade privada, de que não, mas eu tenho uma mensagem que correu num grupo assim, onde ele dava instruções, está a perceber maçã. Mas com doutor, com esses baleamentos, com essas mortes, não houve nenhum crime público? Há crime público que estão sendo investigados. Até agora a PGR abriu vários processos para investigar, porque não é só abrir porque houve baleamento. O que eu disse, até agora a atuação da polícia é em legítima defesa. Está a defender a soberania e ao povo. Até agora. Então, o que é legítima defesa? Se alguém quer me matar, eu mato a pessoa. É uma causa de exclusão da ilicitude ou causa de justificação de facto. Ilustre, nós vimos imagens de pessoas com garrafinha de água na mão, vimos imagens de pessoas de joelhos a orarem e a polícia a disparar diretamente contra as pessoas. É legítima defesa isso? É legítima defesa porque é que nós só víamos as imagens a posterior. Aliás, Massango já foste, pelo menos, estás a cobrir as manifestações já há bom tempo e no momento mais tenso, Massango, ias para a rua e vias. Muitas das vezes, o que acontece? São os manifestantes que arremessam pedras, que queimam, batem polícias, querem matar a polícia. É para a polícia fazer o quê? A polícia tem força, a força que tem arma, tem que usar aquela arma para nos proteger. Aquelas armas, a polícia não está para matar o povo, está para proteger a nós. Com balas verdadeiras? Sim, muitas das vezes, os manifestantes também têm armas. Tem coquetéis, molotovs, facas, katanas, em algum momento até invadem esquadras, tiram armas, e muitas coisas que os manifestantes têm. A polícia tem que usar sim aquelas armas.
Ok, Por quê? Senão o povo que vai morrer. ok, ok. O povo não pode morrer por uma atuação. Então eu digo que não é questão. Agora, se temos casos isolados e temos polícias presos. Vimos alguns polícias que foram suspensos, que foram encontrados a balear a pessoa na via pública, polícias a entrarem a cometerem saques nas lojas, estão todos a responder. Esses sim são criminosos. Então, dizia que no caso de Wilker Dias, ele como queixoso deviam ouvi-lo. Sim, devia ser ouvido primeiro para ele apresentar elementos que atestam, que possam secundar a sua acusação. Caso contrário, ele também vai responder por querela maliciosa ou denúncia caluniosa. Pode Vai virar contra o Wilker Dias essa possibilidade? essa possibilidade é maior que o processo vire contra ele e ele seja responsabilizado, inclusive daqueles dois senhores inocentes que trabalharam para a defesa da soberania, falo do comandante-geral Bernardo Rafael e comandante-geral, antigo comandante-geral, ou antigo ministro Pascoal Ronda, também foi comandante-geral da PRM há anos, abriram um processo de difamação contra aquele, porque ele manchou. Aqueles senhores têm filhos, têm netos, têm uma vida feita. Aqueles senhores estão-se a sentir manchados, injuriados, caluniados, difamados por Wilker. Então, eles também podem meter, eles podem mover, eu acredito que eles não vão meter, porque são senhores com muita responsabilidade, não vão submeter esses processos. Mas, poderiam ter toda a legitimidade para o fazer. Então, há essa possibilidade de Wilker Dias ser responsabilizado pelo Bernardo Rafael e o ex-ministro do Interior? Tem duas possibilidades e todas podem ser. Okay. Wilker ser responsabilizado por querela maliciosa ou denúncia caluniosa pelo Ministério Público, que é um crime público, por ter feito uma queixa infundada, inventando fatos só para fazer com que certas pessoas fossem constituir arguidos, que é a questão do Ministério Público, pode fazer e já, tem todos os elementos para tal. Tem outra questão que pode ser levado, ele pode ser chapado de dois processos, quer pelo comandante Bernardo Rafael, por difamação ou injúria, ou pois, então ele pode receber 3 processos no meio disso. Qual é a possibilidade de Bernardo Rafael e o ministro do Interior serem responsabilizados? Eu vejo, para mim, na minha hermenêutica, e como jurista, como advogado, e advogado experiente, com muita andança nisso, depois de ler aquilo, eu notei que a possibilidade é zero, é nula. É nula, zero? É não zero. É nem 1%, nem 2%, zero. É zero. Não há como ser responsáveis aqui, não há nenhum indício, não há nenhum erro que eles cometeram. Não há, porque a responsabilidade criminal é individual. Se eu disse, até agora, porque o Wilker nem naquela participação não juntou indícios sumários, uma prova indiciária que atesta. Porque até agora, eu nunca vi, pelo menos não tenho certeza, nem sequer, nem um comandante distrital, nem um comandante de um posto, ou chefe de um posto policial a dizer vão matar. Não, isso é impossível. Agora, se eles têm elementos de um agente da polícia, e outro assunto, outra dualidade de critérios. Quando os manifestantes matam, nunca vi o Wilker também a meter uma queixa contra os manifestantes. Nem o Wilker, nem o Dr. Muvunga nunca meteram uma queixa contra Venâncio. Há muita gente que ficou sem residência, até ficam a partilhar. Eu falo isso aos nossos amigos, todos eles, né? Mas eu não estou contra, mas fico indignado com a atuação deles, que eles mostram uma parcialidade de atuação. Enquanto que o Estado é imparcial, o Wilker é parcial. Ok. É parcial. Mesmo para concluirmos, em que contexto um comandante-geral é responsabilizado? Em que contexto um ministro do Interior é responsabilizado pelas ações dos seus agentes? Ou pelas matanças, ou pela não atuação correta do organismo que eles representam? Vou dar um exemplo, pode ser assim, tem duas formas. Depende, pode receber uma responsabilização civil administrativa, porque se processarmos o Estado, se comprovar-se que houve má atuação, é normal, porque temos uma ação, a própria lei do contencioso administrativo admite que, ou parte da Constituição, mas temos a lei específica que diz que o Estado responde pela má atuação de seus agentes e sem prejuízo do direito de regresso dos próprios agentes. Então,
é normal que se intime, que se meta um processo administrativo contra o Estado e o Estado, se o Tribunal Administrativo concluir que houve má atuação dos agentes do Estado, o Tribunal Administrativo o Tribunal Administrativo pode muito bem condenar o Estado e debitar nas reformas, nos salários dos seus agentes. Isso é possível. Agora, no âmbito criminal, se porventura um comandante-geral, um ministro, é uma pessoa qualquer como nós, assim, se porventura tivermos elementos que atestam o cometimento de um crime, quer de corrupção, quer crimes contra a vida, falando de homicídio, crimes contra a liberdade, ou raptos, outros crimes, quaisquer crimes, se nós tivermos elementos e existirem indícios suficientes daquele cidadão que exerce a função de comandante-geral ou ministro cometeu, é possível sim ser levado à barra da justiça e ser condenado. A qualquer momento, isso não existe, as pessoas tentam não é possível. Moçambique é um Estado de direito democrático e de justiça social. É possível levar sim essas figuras à barra da justiça, caso cometam. Mas naquele caso que o Wilker está a defender, não há possibilidade nenhuma, porque não há crime e não há evidências, não há indícios, praticamente são apenas imaginações do Wilker. São imaginações do Wilker. O Wilker Dias imaginou, ele deduziu fazer uma participação para a coisa. Então, se tivesse, imaginemos que tenhamos uma prova aí que estamos a ver comandante, aliás, até o próprio agente, a lei proíbe que o agente receba ordens legais. É o único momento que ele pode desobedecer, é aquele das ordens legais. Ele vai dizer que não posso fazer, porque são ordens legais, porque ele jurou quando tomou a posse em respeitar a legalidade e a Constituição da República. Então, para a questão de levar à barra o ministro ou o comandante-geral, somente é possível a qualquer momento. Mesmo nós, se porventura por exemplo, se acharmos que um certo dirigente me caluniou ou difamou, eu posso participá-lo. Ele vai responder, porque os procuradores, os juízes vão agir em igualdade de circunstância, porque eles devem agir em benefício do povo, porque em Moçambique todos os cidadãos são iguais perante a lei. Doutor, eu sei que não tínhamos a ser que acordar para entrar neste tema, mas eu peço em linha geral só para que nos esclarecer algo. Tem uma situação da mandatária de Venâncio Mondlane, a financeira de Venâncio Mondlane, tem uma informação que foi detida numa 8ª esquadra. Seus colegas advogados tentaram aproximar lá, mas não estão a ter espaço. Segundo eles, não lhes permitem ouvir ou falar com ela. Vimos advogado de Tanto Singano também que nos deu a mesma informação que quando foi detido Tanto Singano, dirigiu-se à 8ª esquadra, também foi barrado. É de lei. O que pode estar por trás disso? É assim, eu lamento bastante, condeno veementemente esta atitude da polícia de barrar colegas advogados. Advogados têm acesso direto na esquadra a qualquer momento. O único cidadão, antes da família, o único que tem acesso direto ao arguido somos nós, os advogados. Somos nós, Massango. E, infelizmente, a polícia ou alguns comandantes da polícia ainda são renitentes, têm umas ideias muito anacrônicas, param advogado, até advogado para chegar numa esquadra tem que ligar, às vezes, Massango, nós vamos a uma esquadra pequena, temos que ligar até ao comando geral. Está a ver o que é isso? Fazer saltar tudo. Uma esquadra, então, parece que está a haver uma resistência na polícia. Agora, os colegas que foram barrados, para mim, deveriam ter feito uma participação à PGR, ou por outra, a cada esquadra tem um procurador de plantão de triagem. E eles deviam perguntar para saber quem é o procurador da 8ª esquadra, deviam ligar a esse ilustre procurador, ao digno procurador da República, feito essa esquadra, e esclarecer que eles estão a ser impedidos para o procurador orientar, sob pena de abrir processo de desobediência ou de denegação da justiça, porque isso chama-se um crime, é um crime que está a notar aqui, que é um crime de denegação da justiça. Está-se a denegar a justiça por parte da esquadra. Então, por outra, se porventura aquele procurador se não der, temos alguns procuradores, temos que assumir isso, temos procuradores que não defendem a legalidade. Se é ou não mandatária de Venâncio, advogados têm que ter acesso, porque o arguido tem mesmos direitos
e tem direito de ter advogado, tem direito de comunicar-se com o seu defensor, tem direito de ser instruído que ele não está obrigado a dizer a verdade. Porque a partir do momento que a pessoa pode ser torturada,